Esta é a hora de agir e hoje falaremos sobre agricultura e alimentação. Para isso, temos connosco três convidados excepcionais. Francisco Guerreiro, licenciado em Comunicação Social, vice-presidente da Comissão de Agricultura e do Desenvolvimento Rural no Parlamento Europeu, onde é membro da Comissão dos Orçamentos, Comissão das Pescas e faz parte da delegação para as relações com o Japão e Coreia. Também temos connosco Jaime Ferreira, presidente da Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, pós-graduado em Produção Agrícola Tropical no Instituto de Agronomia, da Universidade de Lisboa, licenciado em Engenharia Florestal pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Estará também connosco o João Mosca, professor, economista, doutoramento em Economia Agrária e Sociologia Rural na Universidade de Córdoba. Tem um pós-doutoramento na área de desenvolvimento regional e agregação na Universidade Técnica de Lisboa. É professor catedrático desde 2005. Sejam muito bem-vindos. Esta é a hora de agir. Precisamos de comer todos os dias, em quantidade e em qualidade. Esta simples observação, num mundo que caminha para os 8 mil milhões de pessoas e seguirá a aumentar, tem, contudo, muitas implicações. A produtividade agrícola para corresponder a essa necessidade é muito variável e assume contornos de excessos de consumos e desperdícios nos países de maior PIB per capita, enquanto que nos países mais pobres o acesso à alimentação faz-se por vezes com muitas dificuldades. Por outro lado, a agricultura intensiva é responsável por fortes impactos ambientais, seja na alteração de habitats, no aumento da eutrofização, na simplificação dos processos naturais, na diminuição da biodiversidade, na emissão de gases de efeito de estufa. Mas dizem-nos que esta é a única solução para alimentar em quantidade e qualidade tanta gente no mundo. E será mesmo assim? Para debatermos este assunto e outros em estreita conexão com este, os nossos convidados são as pessoas certas. Gostava de começar pelo Francisco Guerreiro, a quem deixo desde já uma saudação especial pelo trabalho desenvolvido e por toda a responsabilidade política e o que isso implica. Francisco, será que o futuro da agricultura e da alimentação na Europa está condenado para sempre às montanhas de queijo e mares de leite, como antes dizia, ou teremos outros caminhos pela frente? É uma excelente pergunta. Temos claramente outros caminhos e, aliás, são esses caminhos que os governos europeus andam a promover há mais de 30 anos. Ou seja, uma produção em modo extensivo, em modo biológico, mais local, regional e que se foque sobretudo em produção de proteína vegetal. E nesse sentido, o que nós tentámos dentro da política agrícola comum foi garantir que os subsídios à pecuária, nomeadamente à pecuária intensiva, se direcionassem para produções vegetais, para ajudarmos estes produtores a transitarem para modos mais resilientes, modos mais ecológicos e sustentáveis de produção de alimentos. E isto também é um exemplo que nós depois podemos tomar noutros países, nomeadamente nos países da CPLP, em que podemos fazer esta transição para modos mais ecológicos. Não nos podemos esquecer que grande parte da produção alimentar é feita por pequenos e médios produtores e esses pequenos e médios produtores precisam de ajuda, a formação, aconselhamento e recursos financeiros para poderem garantir esta transição, caso ainda não trabalhem nesta área, da área do biológico, do local, e para se desincentivar a produção de produtos animais e de laticínios. Sabemos da pegada ecológica que estes produtos têm e, obviamente, nem falamos de bem-estar animal, porque o bem-estar animal não é garantido nestas produções, sobretudo super intensivas, e então há uma responsabilidade grande dos políticos, da classe política, em direcionar estes apoios para quem mais precisa. Infelizmente, na Europa, e eu creio que um pouco por todo o mundo, ainda não estamos neste nível de se financiar a 100% esta transição, e ela é urgente, porque, para vos dar um exemplo, na União Europeia 10% das emissões com gases de efeito de estufa advém da agricultura e cerca de 70% dessas emissões advém da pecuária. Portanto, se nós não fazemos esta transição e somos um exemplo, depois é muito difícil também falarmos com os nossos compatriotas e outras nações e exigirmos que eles também façam o mesmo.
E, seguidamente, Jaime Ferreira, nesta sequência da agricultura biológica, que neste momento até parece já capturada pelas grandes superfícies, deixará de ser, então, a agricultura biológica uma mais-valia para os pequenos produtores se diferenciarem? De facto, não acho que o facto de ter chegado aos supermercados, não acho que seja uma mais-valia, ou que deixe de ser uma mais-valia. De facto, os pequenos agricultores já não chegavam aos hipermercados, mesmo no outro tipo de agricultura. E aqui o trabalho, aquilo que há a fazer é, nós temos cada vez mais, e isso já foi dito até na apresentação anterior, que nós temos que desenvolver uma agricultura mais próxima do consumidor. Ou seja, nós temos que dar ferramentas aos agricultores mais pequenos, médios agricultores, que possam produzir de uma forma saudável, ou seja, alimentos saudáveis nas duas dimensões, para a saúde humana e para o planeta. E dessa forma, e dando essas ferramentas, já vou dizer como, acho que os agricultores mais pequenos podem estar, obviamente, no mercado. Provavelmente não estarão facilmente no hipermercado, mas eu julgo que o futuro, em termos do mercado dos produtos alimentares, vai ser cada vez mais também pelo mercado, pela proximidade, por lojas de proximidade, por mercados locais, portanto, pela venda direta, venda até online, que se vê que nesta altura da pandemia tem crescido imenso. Portanto, há todo um novo mundo, diria, que pode estar perfeitamente adaptado aos pequenos e médios agricultores. Haja capacidade na produção, haja capacidade depois na organização e no mercado. Portanto, tudo está ligado. Os pequenos agricultores e médios agricultores precisam claramente destas três ideias. Poder desenvolver uma agricultura próxima, com baixos recursos, baixo consumo de recursos, e eu agora faço aqui um parênteses, que é, não sei se tem ideia que a agricultura de facto consome muitos recursos, a agricultura em termos gerais. Um agricultor, dito em agricultura convencional, pode consumir só os custos associados à sua produção, por exemplo, 40% é energia. Depois, todos os outros fatores de produção, adubos, pesticidas, representam outra fatia enorme. No final, aquilo representa um peso tão grande para o agricultor que o agricultor muitas vezes está refém, de facto, de todo este sistema. Portanto, é relevante que mudemos esta abordagem e que possamos fornecer aos agricultores capacidade para produzir de uma forma diferente. E eu diria que na agricultura, numa agricultura mais próxima, numa agricultura ligada aos pequenos e médios agricultores, o que falta, muitas vezes, é informação, formação e ajuda na organização e na colocação dos produtos no mercado. E, portanto, eu acho que isso é um desafio que falta fazer em muitos sítios no mundo e, particularmente, temos que também recordar que a grande generalidade dos alimentos à disponível dos consumidores, à disposição dos consumidores no mundo, vem na generalidade de agricultores familiares, que representam 85% dos agricultores no mundo. Portanto, é uma grande diferença aquilo que estamos a falar. Portanto, é possível contribuir para uma alimentação diferente, mais saudável, mais próxima. E, João Mosca, estando em Moçambique, estes assuntos parecem-lhe de outro planeta quando pensamos na situação agrícola e alimentar de Moçambique, ou o futuro passa também pelo que acabámos agora de analisar? Bem, aqui em Moçambique temos fortes problemas de subnutrição e também de forte dificuldade de acesso aos alimentos, grande risco de baixo consumo de calorias mínimas e outros elementos nutritivos essenciais. Aqui, o que nós assistimos é que, feliz ou infelizmente, o capital agrário aqui entra sobretudo para as chamadas culturas
de exportação não se dedicam ao capital, ao consumo de bens alimentares, porque basicamente o investimento em Moçambique é investimento externo e eles não estão preocupados com as questões alimentares do país, nem das pessoas, não é? Agora, grande parte daquilo que é alimentado, daquilo que é consumido em Moçambique, ou é importado, uma parte significativa, sobretudo no meio urbano, é importado da África do Sul, da Ásia, sobretudo, tudo que é arroz, trigo, vegetais aqui da África do Sul, frutas, etc. De maneira que o nível de produção local, comparativamente com aquilo que são as necessidades dietéticas de uma família, de uma pessoa individualmente, a produção nacional atinge níveis baixíssimos. Também as importações são, sobretudo, para consumo urbano, o que significa que grande parte da pobreza e da baixa alimentação, da alimentação deficiente, localiza-se não só no meio urbano, mas também e sobretudo no meio rural. Isso é parece um pouco contraditório, na medida em que grande parte da população rural vive com base na produção agrária. E aqui então entramos nos problemas da produtividade, que estão fortemente relacionados com vários fatores, a perda de fertilidade dos solos por razões diversas. Moçambique é um dos países mais expostos a mudanças climáticas, problemas de comercialização agrícola e toda a rede comercial no meio rural está, desde praticamente depois da independência, está ineficaz, grande parte do país não funciona isso, e também o problema dos preços são cada vez e comparativamente cada vez mais desvantajosos. Portanto, aqui só a solução que é procurar, através de mudanças técnicas que sejam amigas do ambiente, poder aumentar a produtividade da agricultura e com isso poder reduzir o déficit alimentar do país. Esse aumento da produtividade pode ser feita ao nível da pequena e média escala, sem necessariamente depender do grande investimento, embora as relações do outgrower tenham alguma importância e, regra geral, provoca incrementos importantes de produção, mas em núcleos territorialmente muito delimitados. O fundamental deve, com certeza, partir da massificação do aumento da produtividade por vias de técnicas que sejam sempre amigas do ambiente, fertilidade dos solos, redução dos efeitos climáticos e os aspectos ligados ao mercado, que significa acesso aos mercados e também a questão dos preços. É verdade que grande parte das pessoas também tem outras fontes de rendimento, sobretudo fontes de rendimento monetária, mas isso pode contribuir também para o acesso a insumos e a equipamentos que sejam manejáveis pela pequena e média exploração. João Mosca, continuando consigo, quais considera serem então os maiores desafios para a soberania e para a qualidade alimentar de países como Moçambique? Primeiro, é preciso que existam políticas públicas continuadas no tempo, não políticas públicas perfeitamente erráticas e alteráveis em períodos curtos de tempo. A agricultura é uma questão de médio e longo prazo, portanto tem que haver políticas públicas de médio e longo prazo constantes, pelo menos em que a sua base fundamental das políticas assenta em 3 ou 4, 5 pilares fundamentais. Depois é necessário ter também possivelmente alguns mecanismos de proteção ao mercado interno face à grande lobby de importações, aos preços internacionais e também aos donativos que vêm de fora, sobretudo nas questões do arroz, do trigo, etc. Há muito donativo que distorce completamente o mercado e com isso os preços. Portanto, uma questão são as políticas públicas, não é? Outra questão é a formação dos produtores ligados a questões de investigação e extensão rural para que esse aumento da produtividade seja tão endógeno
quanto possível, a partir dos recursos locais e que seja sustentável a longo prazo. Sustentável no sentido de haver uma continuidade de crescimento da produtividade, da produção, simultaneamente que existe proteção em termos de solos, de clima, de desflorestação. A desflorestação é um caso gravíssimo em Moçambique, etc. Depois, é preciso necessariamente que haja aumento do rendimento das pessoas, porque o mercado interno é um mercado muito curto, não permite as produções, quando se alargam a sua escala, em termos de quantidade, de volume total de produção, não digo escala, no mercado de consumo, na procura, fortes limitações devido exatamente àquilo que se chama a procura de baixa escala e os rendimentos baixos da população. Isso também para poder melhorar a qualidade dos alimentos, o que nem sempre é possível com os níveis de rendimento atuais. Então as pessoas, muitas vezes, sobretudo no meio rural e também no meio urbano, praticamente consomem chamados, embora o termo não seja muito simpático, mas em termos de teoria, em termos de economia, chamamos os chamados bens inferiores, portanto, bens com, em princípio, qualidade dietética, alimentar, etc., supostamente inferiores, e, portanto, não só temos uma alimentação deficiente em quantidade, em termos calóricos e outros minerais, como também em termos de qualidade dos próprios bens quando são expostos e vendidos no mercado, né? A qualidade da produção é uma questão absolutamente fundamental, não só para poder abastecer um mercado curto a nível da cidade, de rendimento médio alto, mas cada vez mais exigente, mas sobretudo responder ainda um consumo de massa muito indiferenciado que existe em Moçambique. Jaime Ferreira, e a agricultura biológica, como está no panorama mundial? E em particular nos países da lusofonia? A agricultura biológica continua a crescer, vem crescendo, num crescendo desde 1999. Hoje, 187 países no mundo fazem agricultura biológica, uns numa maior dimensão, outros em menor dimensão. São 72,3 milhões de hectares no mundo já cultivados em agricultura biológica, 3,1 milhões de produtores, sendo que em África temos o segundo e o terceiro lugar em termos de maior número de produtores. O Uganda com 210 mil produtores e a Etiópia com 203 mil agricultores. Existem, o valor de mercado já da agricultura biológica tem vindo sempre a crescer, situa-se números de 2019, é estes números que eu estou a dar, 106,4 bilhões de euros, sendo o mercado dos Estados Unidos o primeiro, o segundo a Alemanha e o terceiro a França. Depois temos 108 países já usam um regulamento para a agricultura biológica. No entanto, muito há a fazer, e sobretudo em África, e portanto eu, da nossa experiência como a Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, já fizemos pontualmente uma outra colaboração e percebemos que claramente Moçambique já vai dando alguns passos com cooperação internacional, mas há imenso a fazer, e eu acho que uma agricultura biológica adaptada aos pequenos e médios agricultores, com um trabalho no terreno, com operadores locais e com uma sensibilização, com formação e criar localmente associações que ajudem a promover a agricultura biológica no local, eu penso que seria uma boa, estratégia para promover a agricultura biológica, por exemplo, em Moçambique, mas eu diria o mesmo para Angola ou para outros países. Sei que, por exemplo, em São Tomé, sobretudo, já há também produção, por exemplo, do cacau biológico. E, portanto, já há algumas iniciativas, mas ainda muito ténues. Portanto, há muito a fazer e nós estamos à disposição para ajudar, como sempre, nesse trabalho. Sem dúvida. E Francisco,
Como considera, então, qual pode ser o papel da Europa como o grande bloco económico que é nas relações comerciais com países terceiros? O que compramos, que vendemos, com que qualidade, com que critérios negociais é que estes procedimentos estabelecem? É um papel cimeiro, ou seja, nós temos a responsabilidade de garantir que os acordos comerciais que temos ou que firmamos têm os mais altos estándares a nível ambiental, sociológico, económico, comércio justo, e é isso que nós também nos Verdes Europeus temos criticado muito, é que estes acordos comerciais tendencialmente não englobam esta equação total, ou seja, em que tem estas variáveis todas, em que se garante a responsabilidade social, o comércio justo, uma divisão mais equitativa da riqueza, que não se concentra a riqueza e os investimentos em pequenas parcelas e grandes produtores, e nesse sentido é que temos sido também muito críticos dos acordos comerciais que têm sido feitos e agora mais recentemente do acordo que se quer firmar, até porque é uma prioridade para a presidência do Conselho da União Europeia, a presidência portuguesa, é firmar o acordo entre a União Europeia e os países do Mercosul, o que para nós vai contra os princípios base da democracia e dos valores sociais e económicos e ambientais que nós promovemos. E a provedora da União Europeia já veio, de Justiça da União Europeia, já veio dizer que não foi feito uma avaliação de impacto social, económico, ambiental e com esse especial enfoque nos direitos humanos antes de se tentar fechar este acordo que já tem 20 anos. Portanto, tentar avançar com este acordo comercial é um mau sinal que nós damos como União Europeia, e os restantes países também devem pressionar para que os estándares sejam mais elevados. Portanto, a responsabilidade tendencialmente recai sobre a União Europeia, mas será muito importante ver os outros países também a querer pressionar a União Europeia para exigir estándares mais elevados e garantias legais e vínculos legais para se cumprir este pressuposto da descarbonização num setor que é tão fundamental como o setor agrícola. Muito obrigado. Saímos agora para um pequeno intervalo, mas voltamos já a seguir para a segunda parte do programa de hoje. Muito obrigado. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte do Hora de Agir de hoje. Regressamos à conversa com os nossos extraordinários convidados. Jaime Ferreira, e como vê a proliferação de, chamemos de outras agriculturas, como a permacultura, a biodinâmica, a agricultura sintrópica, parece-lhe que o consumidor vai ficar ainda mais confuso com o que é a agricultura biológica? E, interligando as perguntas, sendo assim, ainda vale a pena um produtor certificar em agricultura biológica, ou se produzir com a natureza estará sempre bem? No nosso entender, só há uma agricultura. Há diferentes formas de fazer a agricultura. Esta que é a questão para nós essencial. E, no nosso entender, a melhor é a agricultura biológica. E, na verdade, o que interessa aqui em termos fundamentais é o produto. Uma coisa é autoconsumo. Eu sou responsável pelos meus alimentos, produzo-os e como, exatamente como quero e da forma que eu produzi, sou responsável por isso. Outra é quando eu produzo os alimentos e os levo para o mercado e vou vender a outras pessoas. Aqui é que se coloca aqui uma responsabilidade diferente. E é neste termo que eu acho que nós temos que ser muito exigentes. E por isso é que, no nosso entender, uma agricultura que coloca alimentos no mercado, mas que muitas vezes eu não identifico o agricultor, não conheço o agricultor de imediato. Imagina, eu coloco mesmo numa loja, eu não estou a ver o agricultor. Ora, tem que haver aqui, no nosso entender, um sistema que garanta ao consumidor que não viu conforme foi produzido, que não sabe como foi produzido, que garanta que ele foi produzido de uma forma responsável, no nosso entender, que pelo menos tem duas componentes. Tem uma componente ligada à saúde humana e uma componente ligada à saúde do planeta. E, obviamente, ainda, no nosso entender, na agricultura biológica nós temos 4 princípios e um deles é ainda o princípio da justiça, que tem a ver com a soberania alimentar, e o outro é a da precaução, é produzir alimentos com tecnologias que nós saibamos à partida
que não têm impacto conhecido ou o menor possível na saúde humana e no ambiente. Portanto, estas questões, no nosso entender, só poderão ser asseguradas se o produto estiver, de facto, associado a um sistema de certificação. E haverá vários. Mas, no caso da agricultura biológica, está regulamentado pela União Europeia, há um regulamento próprio para isso, e a União Europeia não há dúvida sobre isto, a região do mundo que produz e que tem sob maior responsabilidade a produção de alimentos, e os alimentos produzidos na União Europeia, de acordo com esta regulamentação, o caso da agricultura biológica, podem ser consumidos de uma forma segura e que foram produzidos de uma forma responsável perante o ambiente. Portanto, o que eu diria é muito importante que nós conheçamos como os alimentos foram produzidos e isso esteja do conhecimento dos agricultores. Se não houver outra forma, nós temos que certificar, e certificar é, no nosso entender, a melhor forma para chegar ao agricultor, ao consumidor, um produto que deve ser seguro. Francisco, nesta sequência, a estratégia da quinta ao prato, como avalia? Conseguimos já ter resultados palpáveis e como é feita essa avaliação? Estamos agora no processo de avaliação no Parlamento Europeu, portanto a proposta foi apresentada pela Comissão, agora está a ser debatida no Parlamento Europeu. Estamos a tomar uma posição mais vanguardista ainda, porque acreditamos que ainda não estão cumpridos todos os pressupostos para garantir uma agricultura mais sustentável, mais resiliente, mais próxima dos pequenos e médios agricultores, que divida a riqueza de modo mais equitativo, que garanta a preservação dos solos, dos recursos hídricos, que garanta maiores níveis de bem-estar animal, que a produção seja mais local, com menos pesticidas, que se encurtem estas cadeias de produção, distribuição e consumo, mas, mais uma vez, as grandes famílias políticas são muito conservadoras, sobretudo no que toca à agricultura e pescas, e então temos tido uma grande dificuldade em fazer vingar a ciência, que já nos mostra que nós temos mesmo que caminhar para uma agricultura regenerativa e mais local, portanto, também mais focada na produção de proteína vegetal, e que esse dinheiro, que é público, que depois esta estratégia também está interligada com a estratégia para a preservação da biodiversidade, que depois está ligada com o grande chapéu que é a política agrícola comum. Não nos esqueçamos que a política agrícola comum são cerca de 30% do orçamento europeu, portanto, o quadro financeiro plurianual, portanto, são muitos milhões de euros que vão ser alocados para o setor agrícola para ajudar nesta transição ecológica, mas eles têm que ter metas vinculativas e metas realistas, com os dados científicos nos mostram que nós temos cerca de 6, 7 anos para fazer esta transição, e então é efetivo que esta estratégia é muito positiva, é um sinal muito positivo da União Europeia, mas temos que concretizá-la com metas realmente científicas e encaminharmos para uma descarbonização da economia, também para podermos ser um exemplo para os restantes parceiros com quem nós fazemos comércio internacional. João Mosca, e se pensarmos no mundo ideal, e agora no caso concreto de Moçambique, pensa que Moçambique poderá vir a ser autossuficiente alimentarmente ou eventualmente até um exportador? Bem, Moçambique tem terra suficiente e parte dessa terra tem qualidade potencial produtivo, seja em termos de solos, clima, como também em algumas zonas, rede de infraestruturas que dá acesso aos mercados, seja em mercado de insumos, como também mercados de comercialização do produto final, tem zonas já com certas condições de poder haver aumentos de produção significativos. Mas isso tem que ser com base em produções de pequena e média escala, na medida em que o capital externo, como já disse, concentra-se nos produtos de exportação, portanto não produtos alimentares ou não diretamente alimentares, e por outro lado o capital interno é muito limitado, o nível da poupança nacional é muito curto, não chega a 5, 7% do produto interno bruto, que é muitíssimo baixo, e além disso os investidores preferem realizar os seus investimentos em sectores de atividade económica de muito maior rentabilidade, de taxas de retorno, tempo de retorno do capital mais rápido, menos riscos de produção, etc. Por essas são razões, ainda que reforçam ainda mais
a ideia de que a produção alimentar para o mercado interno, sobretudo, deve assentar-se na produção de pequena e média escala, organizada de uma forma diferente daquela que está, com políticas públicas, mercados, preços, extensão rural, investigação, etc. Agora, pode também ser um produto, um produtor para exportação, já o é nos chamados produtos que nós exportamos, o açúcar, o algodão, o tabaco, o caju e mais 2 ou 3, o feijão boer, etc. Mas, em termos de produção alimentar, teríamos que ver muito bem a questão da competitividade do produto no mercado internacional. Temos que ver os preços, a qualidade do produto, a integração nas cadeias de comércio internacional, etc. Portanto, isso para já, num prazo, médio prazo, significa, não sei, mas um período largo de tempo, não estou a ver que Moçambique possa ser um exportador importante de produtos alimentares fundamentais, não é? É exportador nas culturas que eu já disse e penso que com alguma capacidade competitiva. Ok, e és-nos chegado ao minuto final. Esta importante troca de ideias que daria para muitos programas e onde agradecemos a capacidade de síntese de todos vós, temos um minuto para que cada um deixe a mensagem que considere mais importante sobre os assuntos que tratamos ou que não tratamos. Comece por si, João Mosca. Bem, primeiro, a questão do crescimento demográfico é uma questão grave, sobretudo nos países mais pobres, que é onde existem as maiores taxas de crescimento. Isso vai ter implicações não só a nível de mudanças climáticas e de menor capacidade de resistência a esses efeitos que em algumas zonas do mundo são fortemente afetadas. Moçambique é um desses países e, portanto, a organização das estruturas produtivas, das tecnologias utilizadas, das técnicas dos cultivos, do tipo de cultivos que se praticam, etc., deve ser repensado fortemente, não só a nível de cada país, como a nível regional e depois internacional, de forma que tenhamos em conta muito seriamente a questão, os dois elementos fundamentais. Demografia, 2, mudanças climáticas e 3, se possível, que a agricultura tem que ter políticas públicas diferenciadas em favor da agricultura, portanto, positivamente discriminatórias, considerando a tradicional desvantagem competitiva que tem a agricultura em termos de alocação de recursos financeiros e outros no cômputo das economias, na medida em que é um sector geralmente ou quase sempre não competitivo na alocação dos recursos e do investimento privado. Por isso, uma vez mais, a agricultura de pequena escala, com aumentos de produtividade, respeitando o ambiente e integrando cada vez mais o desenvolvimento local em desenvolvimento integrado ao nível do território, onde o desenvolvimento não é só da agricultura, é também de outros setores de atividade económica, da agroindústria, dos transportes, dos serviços públicos, dos acessos ao crédito, dos acessos a mercados cada vez mais abertos e menos distorcidos. Penso que isso são aspectos que os poderes políticos e económicos devem ter muita atenção, porque podemos correr o risco de que pandemias de outro tipo nos assolem e que pode haver situações gravíssimas de corte do crescimento e redução da população, que talvez eventualmente, agora já num discurso um pouco negativista, dizer que também se calhar já existem políticas subterrâneas no sentido de reduzir de múltiplas formas o crescimento demográfico. E Jaime Ferreira? Por último, e resumindo um pouco aquilo que já disse, a minha mensagem principal era devemos de facto desenvolver sistemas de produção alimentar que no fundo o seu foco seja no local e consumir próximo. Portanto, esta seria a mensagem principal e julgamos que isso é possível
Os países lusófonos acho que estão próximos de poder deste desígnio. Há que fazer um trabalho grande do ponto de vista, como eu disse antes, da sensibilização, da formação, de criar, organizar, criar mercados. E, no fundo, também sei que esse é um dos problemas, por exemplo, de Moçambique e de Angola, no fundo, relocalizar também, levar novamente que as pessoas vão para os campos, porque há uma grande concentração de pessoas nas cidades, e a agricultura, que também se pode fazer na cidade, é um facto, mas eu diria que nós temos que voltar aos campos para produzir alimentos e cuidar dos nossos campos. E por isso a mensagem principal é produzir local, consumir local, e com certeza teremos uma alimentação mais saudável e sustentável, sendo que, no nosso entender, não vão faltar alimentos, se também, e outra mensagem final, que nós na nossa associação, na AgroBio, gostamos muito e que tentamos implementar, que é ensinar a produzir os seus próprios alimentos. Produzir os seus próprios alimentos está ao alcance de todos. Haja acesso à terra, não é preciso muita terra, mas de facto é possível, e portanto ensinar, colocar nas mãos de cada um, produzir os seus próprios alimentos, é a minha mensagem final. Está ao alcance de todos. Muito bem, muito obrigado, Jaime. E para encerrar, Francisco, o seu minuto final. Acima de tudo, é uma mensagem de esperança, pese embora vivamos numa crise climática e numa crise da preservação da biodiversidade, que é um marco que nós temos que ultrapassar. Vemos que há a possibilidade de fazermos grandes alterações nas políticas estruturais, não só europeia, mas dos restantes Estados que connosco comercializam e que connosco têm relações. Agora é preciso que haja a coragem política para seguir a ciência e seguir os dados científicos, e que todo este processo seja o mais transparente e mais descentralizado possível. Portanto, creio que a revolução, seja no setor agrícola, no setor energético, no setor habitacional, social e económico, parte muito por descentralizarmos esta revolução, darmos o poder às pessoas, às famílias e às empresas, e garantir que, quando comercializamos com países terceiros, temos esta equação bem estruturada, com estas variáveis todas bem estruturadas, ou seja, que garantimos os direitos humanos, que garantimos uma distribuição equitativa da riqueza, que garantimos que a internalização dos custos ambientais estão no preço final destes bens, e que apostamos realmente nos pequenos e médios produtores, sobretudo na parte agrícola, para termos mais resiliência nesta transição agrícola, nesta transição energética, social e económica, que é tão urgente para nós realmente conseguirmos combater e mitigar os impactos das alterações climáticas. Acho que é uma excelente forma de terminarmos. Muito agradecemos então aos nossos convidados a disponibilidade e os contributos que aqui partilharam. É um tema-chave para todos nós e ficaram muitas pistas e ideias a seguir. Prometemos regressar para a próxima semana com mais uma reflexão nesta que é a hora de agir. Muito obrigado de novo e até para a semana.